Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o pós-jogo entre Santos 1 e Internacional 2 na Vila Belmiro, né? Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para não perder notificações, se inscreve no canal, tá? Nesse jogo, Vojvoda, ele entrou pressionado, né? Ele já tinha empatado contra o Mirassol, que foi o jogo de 2-2. Depois ele veio pressionado pro jogo do Corinthians, que a diretoria tinha feito uma reunião para poder decidir se ele ia ser demitido depois do jogo do Corinthians. E acabou que ele empatou no jogo do Corinthians e a diretoria resolveu deixar ele até o jogo do Inter. E aí, quando chegou no jogo do Inter, o Santos não conseguiu produzir, acabou perdendo o jogo e ele foi demitido. E aí nesse jogo, no primeiro tempo, né, o Santos ele teve uma bola na rede de Gabigol, só que acabou que Gabigol estava impedido e foi invalidado. E aí o Santos tentou abrir o placar, continuou tentando abrir o placar, e o Inter também tentava quando tinha a bola. Só que acabou o primeiro tempo 0-0. E aí o Santos continuou abaixo, né, muito do que se esperava do Santos, para poder ver se o Vojvoda poderia fazer o Santos produzir para poder ele continuar no cargo. E aí no segundo tempo, o Santos sofre um gol que Zé Ivaldo faz contra, depois de um escanteio do Internacional. E aí o Internacional abre o placar com um gol contra de Zé Ivaldo, zagueiro, 1-0. E aí com isso, o decorrer do jogo, Vojvoda fez algumas substituições. E aí dessas substituições, uma foi Moisés, que ele tentou cortar da esquerda para dentro, e aí acabou que para entrar na área, e acabou que sofreu um pênalti. E aí o Neymar foi converter bater esse pênalti, converteu, e aí empatou o jogo em 1-1. E aí ao decorrer do jogo, o Santos, de vez de continuar atacando, ele abaixou a guarda e fez o quê? Deixou mais o Inter atacar. E aí acabou que no final do jogo o Inter conseguiu fazer o gol que deu a vitória para eles, e o Santos sai derrotado com isso. O Vojvoda é demitido, né? E aí o Santos já vai logo atrás de Cuca, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a demissão de Vojvoda e a chegada de Cuca. Agora vamos para a escalação. No gol tivemos Gabriel Brazão. Lateral zaga, tivemos Escobar, porque Vinícius Lira, ele sofreu uma lesão, e aí ele só vai poder voltar em 2027, tá? Aí por isso foi Escobar. Na zaga tivemos Zé Ivaldo. Não foi Lucas Veríssimo, que estava no banco, porque a comissão achava que ele ainda não tinha físico para poder entrar nessa partida, e acabou que ficou no banco, nem entrou no jogo. E aí foi Zé Ivaldo com Adoni Frias, né, os dois zagueiros, e Igor Vinícius na outra lateral. E no meio campo tivemos Barreal, Willian Arão, Oliva, né, que vem desde o jogo do Mirassol e do Corinthians, jogando bem, né, uma contratação muito boa, um volante, e aí foi titular. E tivemos Rony. E na frente tivemos, atrás do centroavante, Neymar, e como centroavante, Gabigol. E aí, nessa partida, o Santos, ele faz um gol no primeiro tempo, só que estava impedido, Gabigol estava impedido, e acabou que o juiz anulou o gol. E aí o Santos continuou tentando, né? Tentar produzir, tentar abrir o placar, para poder tentar vir buscar a vitória dentro de casa, para poder Vojvoda não ficar tão pressionado que ele já estava, e poder ficar mais tranquilo para os próximos jogos. Só que aí, no primeiro tempo, nem o Santos e nem o Internacional conseguem produzir, né? Pela situação que o Internacional tá e pela situação que o Santos está também, não produzem, e acaba que o primeiro tempo é 0-0. E aí, na volta do intervalo, no segundo tempo, né? O Santos fez algumas mudanças, né? Ele tirou Rony para a entrada de Moisés, tirou Escobar para a entrada de Roleiser, tirou Willian Arão para a entrada de Gabriel Menino, e tirou Neymar
porque Neymar no jogo passado, ele tinha tirado Gabigol, sendo que Neymar estava jogando abaixo do que Gabigol. E aí ele acaba tirando o Gabigol no jogo passado contra o Corinthians e deixou Neymar. E nesse jogo ele fez o inverso. Ele tirou Neymar e botou Tassiano no lugar de Neymar e deixou o Gabigol no jogo. E aí, com a entrada de Moisés tem um lance nessa partida aqui. Moisés, ele tenta entrar na área da esquerda para a direita. E aí o jogador do Internacional faz o pênalti de Moisés e Neymar vai bater. Quando Neymar vai bater, Neymar consegue converter e empatar o jogo para 1-1. E aí com isso era para que o Santos atacar para poder ir atrás do resultado para tentar fazer o gol da vitória. Só que o Santos fez o inverso. Normalmente quem faz o gol de empate normalmente vai atacar para tentar fazer o gol da vitória, e o time que sofreu o gol normalmente ele vai ou tentar atacar quando tem a bola, ou ele vai ficar recuado para tentar contra-ataque. E aí o que aconteceu foi o inverso. O Santos, de vez de fazer atacar por ter feito o gol, ele recuou como tivesse sofrido o gol. E aí acabou que já nos acréscimos o Santos sofre o gol que dá a vitória ao Internacional, e com isso o Santos perde na Vila Belmiro. A torcida xinga a Vojvoda, né? Tem várias seguranças para Marcelo Teixeira na sala lá que ele estava, porque a torcida estava xingando ele, né? Porque se ele fosse sair sem segurança, ele ia ser linchado não, mas ia ser xingado, né? E aí eles pediram para uma pessoa do Santos ir lá na sala de imprensa, como eu falei no vídeo anterior, sobre a demissão de Vojvoda e a chegada de Cuca, para poder anunciar na sala de imprensa a demissão de Vojvoda, né? E aí com isso o Santos agora traz Cuca. Esperamos que agora o Santos consiga produzir com o Cuca para poder voltar a trazer resultados positivos e não brigar por zona de rebaixamento, e sim brigar pela parte de cima na tabela, por vaga da Sul-Americana e, se der possível, por pré-Libertadores, porque fase de grupo eu acho meio complicado pela situação do Santos, mas uma Sul-Americana e tentar uma pré-Libertadores pode ser que consiga. Vamos torcer que Cuca faça um bom trabalho agora com a chegada dele, né? E bote o Santos no lugar onde ele merece estar, que é lá em cima e não brigando por zona de rebaixamento, tá? Então, galera, o jogo contra Santos Internacional é isso aí. O Santos termina em 16º, tá? Com a vitória do Internacional vai a 17º, fica ainda na zona de rebaixamento, mas já próximo de poder sair, tá? E o Santos com risco de poder entrar na zona de rebaixamento, mas vai depender das próximas rodadas para ver se o Santos conseguir resultados positivos, ele se distancia da zona. Se não, vai ligar o alerta e continuar brigando para não cair, né? O próximo jogo do Santos é contra o Cruzeiro, fora de casa, né? E provavelmente pode ser a estreia de Cuca, e aí vamos esperar para ver, para poder o Santos trazer resultados, né? E melhorar tanto em casa como fora, tá? Obrigado, galera, por quem assistiu. Compartilha, comentem, ativa o sininho para não perder notificações. Espero vocês nos próximos vídeos e falou!